Olá, boa noite. Hoje, 26 de dezembro de 2025, a caminho de um novo ciclo, um novo ano. O título da nossa conversinha de hoje é Ano Novo, Novo Eu. Claro, porque não é algo novo para nós, que não é uma mudança no ano, mas é a mudança das nossas coisas, daquilo que nós precisamos entender, fazer e tudo mais, né? E eu vou começar falando para vocês o seguinte: vai chegando o final do ano, parece que tudo vai ficando cansado. Já perceberam isso? A gente sente o cansaço da própria natureza. A natureza esgotada por tudo que é feito, por tudo que deixa de ser feito, por tudo que ela é machucada, por tudo que ela é sofrida. As pessoas vão se sentindo cansadas no final do ano. Parece que vai chegando o fim e aí vem o nosso esgotamento das nossas tarefas, dos nossos compromissos, na verdade pela nossa dificuldade de administrar como fazer, o que fazer e como mudar tudo isso. Junto com essa questão tem o tempo, todo o nosso tempo, como usamos o tempo e o que queremos desse tempo. Então, esse ano novo, novo eu, vai trazer algumas reflexões. Coloquei aqui no papel mais perguntas do que realmente coisas, definições, né? Então, eu comecei colocando aqui esse cansaço, como eu disse, o cansaço que nós sentimos da própria natureza. O cansaço das pessoas, nós vamos nos sentindo cansados. Então, parece que chegar Natal, 26, 27, parece que vai encerrar alguma coisa que foi muitas vezes até penoso. Mas é fruto das nossas dificuldades em conseguir administrar as coisas da vida, tá? E coloquei alguns itens, como eu disse para vocês. Primeiro item que eu coloquei aqui foi crenças. O que nós podemos fazer e melhorar em 2026? Será que nós podemos dar uma olhada nas nossas crenças? Porque crença é tudo aquilo que nós acreditamos que faça parte da vida, o que a gente acredita no que a gente vê das pessoas, né? Na autoimagem que construímos. Então, para esse 2026, por que não parar para pensar nas crenças que temos? E nessa reflexão, entender por que elas ainda permanecem, o quanto elas nos limitam. O quanto nós vivemos muito tempo com crenças que desnecessariamente estão ali, enraizadas no nosso ser e vamos continuando. Outro ponto que nós podemos começar a pensar em 2026, ver as nossas conquistas. Porque nós temos uma tendência para o negativo, nós já sabemos disso, né? É muito mais fácil pensar em tudo que a gente não fez, em tudo que foi doloroso, e não, puxa, quantas coisas eu consegui realizar? Por que não começar a enumerar as conquistas, até para saber quais outras precisam ser encaminhadas, que podem auxiliar as já conquistadas, e em vez de aumentar um lastro de negatividades e de frustrações, e fazendo um caminho lindo, florido de todas as coisas que a gente já conquistou. Então, colocamos aqui, o que eu posso fazer ou melhorar em 2026, ou como eu posso olhar? Então, nós falamos das crenças, observá-las, as nossas conquistas, aprender a ver o que a gente conquistou, o nosso tempo, como nós utilizamos o nosso tempo. Como nós utilizamos o nosso tempo. Porque nós muitas vezes nos gabamos de que fazemos muitas coisas. Eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para cá e faço e vim. Você já parou para pensar que nós administramos com uma quantidade absurda de coisas, mas quantas realmente nós lembramos? Quantas realmente nós fizemos com profundidade? Quanto tempo eu perco em coisas que não deveria? Quanto tempo eu perco, às vezes, parado, olhando para o nada? Então, como será esse meu tempo? Como eu vou pensar nele? Como eu vou respeitá-lo?
na aquisição, na conquista de coisas que eu quero, em vez de gastar com situações ou com preocupações desnecessárias para não parar e falar quanto tempo perdido. Porque às vezes nós olhamos para o outro e falamos quanto tempo perdido e o nosso tempo perdido. Então, essa é uma outra reflexão. As atividades físicas, o exercício físico. Todo mundo já sabe a importância do exercício físico, porque ele recicla e regenera nossas células, regenera nossa mente, faz com que nossa circulação funcione, trabalha e auxilia o nosso coração. Então, o quanto nós dedicamos para uma atividade física, para trazer uma juventude, tanto para as nossas células, para o nosso corpo físico, mas para a nossa mente. Quando a gente pratica exercício físico, saímos com uma leveza imensa. E eu sempre digo, exercício físico, não aquele que você faz, está acompanhado muitas vezes das pessoas para falar as mesmas coisas, e às vezes as pessoas estão ali falando de problemas. Não. É olhar e exercitar esse tempo, respirando, sentindo, e não da mesma forma que o tempo fica lá 1 hora e sair de lá com a sensação de que não fez absolutamente nada, porque foi um tempo mal gasto e não aproveitado com a finalidade que tem a atividade física. Outra coisa que eu coloquei aqui, metas. Quais são as nossas metas? O que eu quero para a minha vida? Meta é importante. É mais importante ter meta do que muitas vezes pensar conseguir, porque a meta faz você ter um caminho, faz você ter um propósito e auxilia você a trabalhar com um objetivo claro, de novo, não num tempo mal empregado, numa série de coisas que queremos e nada fazemos, porque nem sabemos ao certo o que queremos. Vou dar uma pausa aqui para falar um pouquinho de cada item que eu coloquei aqui, que eu coloquei no meu papelzinho. Então, o que eu quero para 2026? Não é mudar o ano porque vai mudar a minha vida. Não, sou eu mudando a minha vida. Pensando nas crenças que eu alimento e que está na hora de muitas vezes olhá-las e observar o que fica e o que eu não preciso mais. As minhas conquistas, não o que eu não fiz, mas tudo aquilo que em todos esses anos foram formando muitas conquistas, às vezes pequenas, mas que são muito profundas e intensas. O tempo que eu perco com coisas, com situações, como eu posso aproveitar o meu tempo? A atividade física, ter metas, observar as emoções que nos escravizam, o quanto sentimos coisas, o quanto ficamos presos, apegados a sentimentos. E esse apego nos escraviza numa situação, numa relação. Então, o quanto nós estamos escravizados e olhar quais emoções ainda estão nos aprisionando. É importante pensar que para mudar, eu preciso verdadeiramente querer. Não adianta dizer, eu quero mudar. Um quero da boca para fora. É um quero que vem de dentro, do profundo. Eu preciso realmente querer mudar. E para querer mudar, eu também preciso entender qual parte minha ainda me impede a mudança. Qual parte minha ainda está tão enraizada, arraigada, que eu não consigo desprender, desapegar para que eu possa realmente fazer uma mudança. No que eu penso, no que eu sinto, ou muitas vezes na forma como eu vivo, na forma como eu vejo o mundo e na forma como eu me vejo. Outro tópico, mudar o nosso estado de espírito. Viver no negativo, preocupado, tenso, a gente já sabe. E viver no positivo? Não. Eu não estou falando da positividade tóxica, aquela que parece que o mundo está desabando, mas eu estou feliz e tudo vai ser positivo. Não. É começar a pensar de uma maneira que pode não estar bom, mas pode melhorar. Não está bom, mas tudo bem, vamos para frente. Não nutrir o negativo. Olhar para ele
e traçar novas metas, novos caminhos e através disso conquistar uma forma de mudar e transformar aquele padrão, aquela crença que está ali o tempo todo nos aprisionando. Aprender a administrar os pensamentos. E o que é administrar o pensamento? É parar de deixar ele nos dominar. E ter a consciência clara de que sou eu que domino e que administro a minha mente, em vez de ficar à mercê de tudo aquilo que entra e que é um vício, que é um padrão, que também é uma crença que nós vamos alimentando só daquele mesmo jeito, como uma maquininha que faz a mesma coisa. Essa é a nossa mente. Não uma mente consciente, mas uma mente dominada às vezes pelo próprio ego, porque ele adora nos manter preso, buscar repetições. Outro item, investigar quais são as nossas resistências. Eu quero uma mudança, mas ela não vem. Por que ela não vem? Qual parte minha não deixa ela vir? Aonde eu estou preso? Do que eu tenho medo? Se eu quero a mudança, o que ela me custa? O que eu ganho, mas também o que eu perco. Eu tenho medo do que eu perco? Ou será que eu tenho medo de tudo que eu posso ganhar? Outro ponto, critérios. Ter critérios. Saber o que eu quero. Saber para onde eu vou. Na verdade, está dentro de tudo que falamos até agora. Até quando eu paro para pensar o que está me impedindo da minha conquista. Qual é o bloqueio e como eu tiro esse bloqueio. O que eu posso fazer, o que eu não faço. O que eu posso, mas não faço. Qual a ação e por que não estou agindo. Vou determinar realmente mudar. Vou determinar também poder desejar, porque não tem problema desejar. Não tem que ter culpa porque eu desejo algo. Todos nós desejamos coisas. E isso é bom, porque também é uma coisa positiva, ter desejos. Mas da mesma maneira, olhar para o que eu estou desejando, qual o sentido do meu desejo. Mas também olhar para ele não como uma coisa ruim, um pecado, não posso ter desejo. Não, todo mundo tem. Todo mundo esconde, mas todo mundo tem. O que nós vamos fazer? Não vamos esconder mais. Vamos assumir os nossos desejos. O que mais que eu posso querer para 2026? Mandar embora as culpas. A culpa, ela é muito ligada a uma frustração conosco, a um apego, a alguma coisa que não conseguimos. Quando nós estamos culpados, é como se a nossa mente tivesse dividida em duas partes. A culpa traz o lado do fracasso e traz o lado daquele eu que fala, não, mas eu quero, eu devia ter feito, aquela cobrança. E quando nós ficamos presos nessa culpa, nós vamos impedindo o fluxo natural das coisas. Nós erramos, ainda vamos errar muito. Não tem problema. Errar não é viver culpado. Errar é a consciência de que nós estamos aprendendo, que ainda precisamos às vezes acertar algumas coisas, mas do erro nós criamos, transformamos para uma coisa melhor, maior. Mas se eu deixar, ou se eu associar erro com culpa, eu não consigo transpor aquilo mesmo que eu tanto quero, que é as barreiras que me impedem de ir para frente. Então, erro e culpa não andam de mãos juntas, não andam de mãos dadas. O erro é para o nosso aprendizado, a culpa é para a nossa alienação e a manutenção de uma cobrança constante, vendo só nossa incapacidade e não o nosso lado bom e positivo de que tenta, porque nós temos que tentar. Se não tentarmos, nós nunca vamos saber, nunca vamos descobrir e nunca faremos nada.
que mais que eu coloquei aqui na minha listinha e como último item para 2026? A nossa ilusão do eu. E o que é a ilusão do eu? O nosso eu ele foi construído ao longo dos anos. Ele foi construído começando lá na nossa infância, pelos nossos pais, quando começaram a determinar ou dizer o que nós somos. Então os pais podem olhar e dizer, olha, ele é calmo, olha, ele é atrapalhado, olha, ele é bagunceiro. Nós vamos construindo um eu baseado naquilo que nos falaram. Pais, professores, amigos, parentes. E nós vamos acreditando nas informações que recebemos. Mas acreditamos na informação que recebemos, mas não sabemos qual é realmente esse eu, a não ser a partir do momento que eu olho para ele. Na verdade, eu acho que o eu está dentro de tudo aquilo, de todos esses itens que eu coloquei para vocês. A desconstrução daquilo que eu sempre acreditei que foi vendido para mim e a construção da minha verdade, com o olhar, foco naquilo que eu percebo de mim mesmo, aquilo que eu faço, aquilo que eu reconheço e aonde eu me identifico, e não mais na identificação aleatória das pessoas colocando itens em nós. Então, eu quero voltar em cada itemzinho para deixar aqui anotado para vocês irem ouvindo, pensando e, mais do que isso, anotando todos os tópicos que eu disse para vocês. Então, vamos lá? Quem vou ser eu em 2026? Porque eu não espero a mudança do ano, eu espero a minha mudança no ano que se inicia. Então, o que eu pretendo para mim em 2026? Trabalhar as crenças que eu carrego e que eu não preciso mais, entender essas crenças e de alguma maneira determinar caminhos, determinar o meu olhar a mim mesmo, determinar o meu olhar para as pessoas e começar a perceber quantas elas podem estar na hora de serem mandadas embora. Olhar para as minhas conquistas, parar de ver só aquilo que eu não fiz, começar a pensar, e tudo que eu fiz não vale nada? Engraçado que se alguém fala alguma coisa negativa para nós, a gente fica chateado, já entra no processo de vitimização e de repente fala, mas peraí, eu nunca fiz nada de bom? O outro só vê o meu negativo, não vê o meu melhor? Nós sabemos pensar isso quando o outro vem com alguma crítica para cima de nós. Por que não exercitamos isso? Se olhando no espelho. Cadê minhas conquistas? Tá na hora de eu enumerá-las para começar a não ver só o que eu não fiz. Mesmo com tudo que eu ainda preciso pôr em prática, mas eu fazer uma listinha dos dois lados, aquilo que eu já conquistei, para essa balança ficar pau a pau, para facilitar, em vez de eu ficar o tempo todo com um chicotinho me incomodando. Vamos de novo? Crença, ver as conquistas, quais as emoções que me escravizam. Estou presa numa mágoa? Em algo que eu não perdoei? Não perdoo? Uma raiva? Aonde eu estou escravizado? Tempo. Como eu estou usando o meu tempo e o que eu quero do meu tempo? Para não ficar aquela frase, perdi meu tempo em tal lugar, perdi meu tempo com aquela pessoa, perdi meu tempo fazendo aquilo. Como eu lido com o meu tempo, como vou lidar a partir de 2026. Metas. Quais as metas que eu vou colocar para mim, não só com o sentido de tenho de conquistá-las, mas ter meta, propósito, para dar um estímulo para as nossas lutas, para as nossas atividades, para um olhar positivo e gostoso de ter metas. As atividades físicas, entender que para mudar, preciso ter vontade de mudar, porque quando eu quero mudar, e não consigo, não tenho um responsável a não ser a minha própria dificuldade de lidar com a minha mudança. Mas aí parar e pensar, por que está difícil mudar? O que me impede de mudar? O que eu faço e por que eu não faço? O que eu quero e o que eu não quero? O que me trava? O que me impede? Falamos do desejar. Somos livres para desejar e é muito gostoso desejar. Sair do ter que desejar escondido para ninguém saber que nós temos desejos, como se fosse um absurdo,
É muito bom ter desejos. Administrar os pensamentos. O que eu penso e porque eu penso. De novo, fico perdendo tempo pensando em alguma coisa que eu já deveria parar de pensar e que eu já sei que eu tenho que mandar embora. Esse é só um item de administrar mal o nosso tempo. Tem vários. Cada um pensa em tudo isso e vai colocando o seu tempo como ele está sendo utilizado até agora. O que mais que eu coloquei aqui? Investigar o que te gera a resistência para você não mudar. O que tanto me impede de fazer aquilo que eu gostaria? Aonde está a trava? O que me trava? Do que eu tenho medo? Critérios. Ser criterioso e criteriosa nas suas escolhas. Saber o que está fazendo. Veja que padrões você está utilizando. Veja quais são as suas decisões. Veja como você está julgando as suas situações. Claro que tudo isso num caminho de ter um 2026 mais leve, de tanto julgamento em cima do que faz. Respira. Se solta. Deixa acontecer. Deixa passar. Porque nós vivemos no agora. E o agora não é o que foi, é o que é. Se eu fico assim em cima daquela cobrança, eu não me liberto. Eu vivo no apego. Eu não construo agora. Na verdade, eu nem enxergo agora. E lá se foi o meu tempo. Ele continua indo. E depois reclamo. Nossa, a hora, o dia, a semana passou tão depressa. Passa. O que me motiva? O que eu quero tanto? E por último, nós falamos da culpa. Errar é uma coisa. Errar para construir, para transformar, e não culpa para se massacrar. Falamos da ilusão do eu. Acreditar naquilo que falam a nosso respeito. A imagem que construíram sobre nós e que nós carregamos, sem observar realmente quem nós somos. E construir uma imagem do eu se olhando no espelho. Não é o que falam, é o que eu identifico. E por último, eu coloquei um item que chama nossas carências. Observar as nossas carências e observar como nós trabalhamos com essas carências. Porque muitas vezes nós fazemos um monte de coisa para os outros porque nós somos muito bondosos, muito caridosos. Mas no fundo, estar fazendo para o outro é uma forma de encobrir as nossas carências. Então, em vez de encobrir as nossas carências, eu não quero ninguém vivendo nas suas carências, mas conhecendo as suas carências. Que 2026 possa trazer para cada um de nós uma reflexão profunda sobre cada item que eu coloquei e repeti para vocês. Quem sou eu? O que eu quero? Qual é minha meta? Como eu administro meu tempo? O quanto eu sou carente? O que eu preciso aprender da minha carência para parar de encobri-la em muitas situações? Até em muitos sims que eu vou dando para as pessoas só porque eu quero ser bonzinho e acho que isso resolve a minha carência. O quanto eu vou ter metas, o quanto eu vou me distanciar de culpa e lidar bem ou melhor com meus erros olhando para cada um e não me massacrando, não perdendo tempo me massacrando, não perdendo tempo preso em emoção que escraviza, não perdendo tempo no passado que ainda tanto insiste em estar no agora. Então, o que eu desejo para 2026? Uma transformação. Repetindo, não é um ano que começa. Eu começo. Começo 2026. Olhando frente a frente, cara a cara, só com uma pessoa. Essa que está aqui. E poder, através deste olhar, transformar o ano, o dia, a hora, aproveitando o meu tempo, usando o meu tempo de forma satisfatória.
observando as minhas resistências, os meus medos, as minhas inseguranças, mas não mais para mantê-las, e sim para verdadeiramente se libertar. Então que esse ano novo realmente seja um ano de novo eu, onde eu ponho em prática tudo que eu já cansei de ouvir, já cansei de ler e que estamos repetindo aqui. Porque o que nos falta não é a leitura, é a prática. É colocar no dia a dia as reais e verdadeiras atitudes de transformação. Com muita vontade, com muito empenho. Esse é o meu desejo para todos nós. E que 2026 venha para que possamos realmente, finalmente, construir um agora, totalmente transformado, consciente. Boa noite.